Olá, meu nome é Demétrio César Rodrigues e eu sou voluntário do Instituto Chico Xavier. O Instituto Chico Xavier é uma instituição virtual que tem como objetivo a divulgação do Espiritismo. Foi fundado em Itu, São Paulo. Eu sou voluntário aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, responsável pelas palestras virtuais. Nós estamos realizando, no momento, a série de palestras sobre a lei de causa e efeito. Esta é a última palestra, a palestra final, é o fim desta série, e nós estaremos compartilhando aqui os esclarecimentos do Código Penal da Vida Futura, que consta no livro O Céu e o Inferno, ou então A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É aqui que constam todas as cláusulas do Código Penal da Vida Futura, que é a lei de causa e efeito, conforme nós estudamos nas palestras anteriores. Então, quem não assistiu ainda às anteriores, é essencial que assistam para que acompanhem esse estudo sistematizado, e consiga assim ter a maior compreensão da lei de causa e efeito e, consequentemente, consigam ter mais facilidade para aplicar o conhecimento dessa lei na sua vida, nas nossas vidas, Porque o objetivo de toda palestra que nós estamos fazendo aqui, ele é um só: nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. No fim, é para isso que estamos aqui, pode se resumir nisso. Então, que nós consigamos absorver esse conhecimento compartilhado e consigamos aplicar na nossa vida. Nós vamos ler aqui a 28ª cláusula. Eu chamo de cláusula, mas pode chamar de outras formas, Enfim, 28ª aqui. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele se preparou pela vida corporal. Mais tarde, uma nova encarnação lhe é dada para a expiação e a reparação, por meio de novas provas. Mas a aproveita mais ou menos, em virtude do seu livre arbítrio. Se não aproveita, é uma tarefa a recomeçar, cada vez em condições mais penosas. Essa cláusula eu acho importante pela questão de explicar um dos motivos da reencarnação. A reencarnação, então, é essencial para nós expiarmos e repararmos algum mal que tenhamos feito, e é o que consta aqui na lei de causa e efeito, certo? E estudando o Espiritismo, nós vamos ver também outros argumentos, outras justificativas, outras razões que nós podemos pensar, raciocinar para entender racionalmente que a reencarnação ela é parte da justiça de Deus. Além da reencarnação, a possibilidade da reencarnação, nós temos um direito que é o livre-arbítrio, é dado por Deus. Então o livre-arbítrio é essencial, porque sem o livre-arbítrio nós estaríamos todos fadados a sermos iguais. Então Deus não haveria necessidade de nos criar, porque se nos fizesse perfeito, nós não precisaríamos progredir, todo mundo seria igual. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, tudo seria ou designado por Ele para caminhos diversos, o que não me parece justo, ou então todos seriam perfeitos, o que também não faz sentido. Então, através da nossa criação e o livre-arbítrio, nós vamos escolhendo os caminhos que vamos tomando durante as nossas vidas sucessivas, e assim nós vamos nos depurando ou estagnando nossa evolução, nos tornando espíritos mais depurados, melhores, ou então continuando numa estagnação de um espírito imperfeito no nosso estágio atual, certo? A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita, mas ela não é cega. O culpado ao qual perdoa não está exonerado, e enquanto não tenha satisfeito a justiça, sofre as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre a porta aberta
dê retorno ao bem. Então, não importa o que nós estamos fazendo agora, e se nós achamos que não tem perdão. Tem perdão, Deus nos perdoa. Para isso, nós precisamos nos perdoar. Tá? E a porta para o bem está sempre aberta. Então, se nós estamos fazendo mal, por que continuar? Agora já está péssimo, mesmo não tem jeito. Tem, e é a partir de agora, nesse exato momento que você decidiu ir para o bem, deixar de fazer o mal, ou nós às vezes já estamos buscando o bem, né? Mas sabemos que as nossas imperfeições às vezes nos levam para algumas ações diárias que são em conflito até mesmo com as nossas crenças, com a nossa fé. Na verdade está em conflito com a lei de Deus gravada no nosso inconsciente, porque todos nós temos a lei de Deus gravada no nosso inconsciente. Por isso, na nossa consciência, na verdade, né? Não é inconsciente. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. É por isso que não é necessário que alguém seja do Espiritismo para se tornar uma pessoa melhor. E nem mesmo estar em alguma religião. A lei de Deus está na consciência. A pessoa, ela pode viver sem nenhuma fé e ser uma excelente pessoa. Porque ela tem a lei de Deus gravada na consciência dela. E ela pode seguir. Ela vai chamar do que quiser. Pode ser instinto, o jeito natural de ser, enfim. Mas nós chamamos de lei de Deus gravada na nossa consciência. Então, é na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes, que são as provas, né? À primeira vista, parece não ter razão de ser, e são de toda justiça, desde que são a quitação do passado e servem para nosso adiantamento. Então, quando nós reclamamos e achamos que está injusta uma situação, se nós ampliássemos, tivéssemos condições de ampliar e saber do passado, né, nós com certeza seríamos esclarecidos da justiça que há aí. Mas não é possível isso no momento, porque se soubéssemos, não passaríamos pelo que precisamos passar para nos depurarmos. E como aqui bem disse, as resoluções tomadas na vida espiritual. Quando nós desencarnamos, nós temos a nossa vida, né, como um flash, e aí nós pensamos, e agora? O que eu fiz, né? Com a consciência ampliada nós pensamos, pois é, lá foi eu de novo para fazer isso. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos nos arrepender, nós vamos querer reparar, então nós vamos tomar resoluções na vida espiritual para o nosso planejamento reencarnatório, para nós reencarnarmos e passarmos aqui todas as vicissitudes, todas essas que nós não entendemos hoje, nós planejamos anteriormente. Não foi sozinho, foi amparado, foi com os nossos mentores espirituais, nossos amigos, foi ter todo o amparo, tá? Então, essa é a explicação. Então, além de causa e efeito, nós somos também fortes atuantes na justiça que a lei de causa e efeito exerce na nossa vida, porque através do nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, né, nós podemos também optar por alguns tipos de provas que vamos passar. Então nós optamos, possivelmente, a maioria de nós hoje aqui optou pelo que está passando. Eu com certeza optei pelo que eu estou passando, porque eu visualizo em cada prova que eu estou passando que, se não fosse assim, eu não teria conseguido algo bom que consegui na época. E não digo material, digo sim espiritualmente, como pessoa, isso que realmente importa, certo? Haveria injustiça se Deus tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que os outros, gozando sem trabalho a felicidade que outros alcançam com dificuldade, ou não podem jamais alcançá-la. Então essa história que Deus dá um sopro no corpo e ali surge a alma, ela não faz sentido, certo? Deus não sopra, não tem boca, né? E é uma linguagem muito figurada e ao mesmo tempo não faz sentido.
Porque se Deus dá esse sopro de vida no meu corpo, por que Deus que eu não mereci ser perfeito, ser uma pessoa a mais linda do mundo, uma pessoa boa, que não faz o mal? Então não vamos nem falar em beleza, né? Coisas materiais, coisas físicas, exteriores, mas sim coisas fúteis. Vamos falar de coisas boas que realmente importam, como ser uma pessoa boa, não fazer mal. Por que Deus, que tem pessoas que façam o bem e eu não? Seria injusto, e Deus não é injusto. Deus é sempre justo e bom, certo? Então, não haveria justiça se tivesse sido assim criada a nossa alma. Por isso que a reencarnação é uma das maiores justiças que existem no universo. Mas onde a sua justiça brilha é na igualdade absoluta, que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum que seja, na sua formação, é melhor dotado do que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram ao objetivo passaram, como quaisquer outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Essa é a justiça de Deus, nos criando, a nossa essência é pura. E nos deu livre-arbítrio e nós fomos tomando as nossas escolhas e estamos onde estamos hoje. Hoje nós somos o melhor espírito que nós podemos ser e conseguimos ser até hoje desde a nossa existência. Nós temos que valorizar isso. Por pior que achamos que nós sejamos, mas temos que valorizar também os pontos fortes, as nossas qualidades, porque é através dos nossos pontos fortes, das nossas qualidades, que nós vamos conseguir vencer, ultrapassar, transformar os nossos defeitos para eles não serem mais defeitos e então se transformarem em algo bom. Isto admitido, o que de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? O caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-lo são as mesmas para todos. A lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de cada um dela tivesse o mérito. Ninguém está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde seu tempo, retarda a sua chegada. Isso não pode se atribuir senão a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo o homem livre, não é impelido nem para um, nem para o outro. Então eu acho extremamente importante a parte que fala que aquele que trabalha muito depressa, ele é mais cedo recompensado pela felicidade. Porque Deus nos dá a felicidade, que é o prêmio do trabalho e não do favor. Então, aqui diz a parte extremamente importante, quando ele fala que quem não perde o seu tempo. Então, nós podemos optar diariamente em perder o nosso tempo ou fazer bom uso do nosso tempo, como? Trabalhando. Seja no plano físico, ou espiritualmente, através da leitura edificante e, essencialmente, basicamente, o mais importante vai ser a prática do bem. Vai ser a prática do bem. Isso sim é o maior trabalho que nós podemos fazer, porque quando nós realizamos o bem, além de fazer o bem ao próximo, nós fazemos a nós mesmos. E há um desafio sempre em todo o bem que nós realizamos. Para eu realizar as palestras, por exemplo, que eu acredito que seja um bem, senão eu não estaria realizando, certo? Eu tenho que passar por muitos desafios, tanto tecnológicos, quanto de tempo, de disponibilidade, ou de estudo mesmo, porque tem que ser algo feito da melhor maneira possível, dentro das minhas condições, mas eu tenho que buscar sempre o aperfeiçoamento. Então, nesse trabalho que visa o bem, há também um aprimoramento sendo realizado, tanto intelectual quanto moral, porque todo o tempo que nós dedicamos, que não seja para nós mesmos, é um tempo que está alavancando a nossa moral, porque podemos resumir no melhor caminho
para conseguir ser um espírito cada vez melhor, até chegarmos ao nível de espírito puro, que seria fazer o bem, como a nós mesmos, amar o próximo, como nós nos amamos. E nós nos amamos muito. Por mais que nós achemos que não nos amamos, por mais que nós achemos que temos defeitos, quando nós paramos para pensar e internalizamos os nossos pensamentos, entramos em contato com o nosso eu interior, nós sentimos um amor puro. E esse amor puro é o amor de Deus, claro, mas é o amor que está em você, né? Então é o nosso amor, é o nosso amor próprio. Nós nos amamos muito. Então, quando nós conseguimos amar o próximo, sair do egoísmo, expandir, né, os nossos horizontes, afinal de contas, é extremamente necessário que nós tenhamos aqui no plano físico as nossas propriedades. Ela faz parte da lei do progresso, certo? E dentro dessas nossas propriedades, consta também, para nós seres humanos, um espaço. Nós temos um espaço, às vezes, que nós temos como nossa propriedade. Se alguma pessoa chega próximo de nós a menos de 50 centímetros, nós já sentimos um abalo. Parece que aquela pessoa está violando a nossa propriedade, né? E se a pessoa, geralmente, na maior parte, nós vamos ou nos afastar ou não vamos nos sentir bem. Então, isso já mostra um pouco do que é o nosso egoísmo, não é mesmo? Isso faz parte do ser humano? Faz parte. Nós temos que estudar isso. Por quê? Porque quando isso acontecer, nós vamos então entender o que está acontecendo e executar as ações necessárias para sermos o melhor possível. Então, quando nós expandimos o nosso amor e expandimos os nossos horizontes de amor, quando nós aproximamos o próximo de nós, da nossa vida, ao invés de distanciar o próximo da nossa vida, então nós estamos sendo pessoas melhores. Nós estamos amando mais. Porque o egoísmo é voltado quando nós nos voltamos para nós. Então, o egoísmo seria expandir os nossos limites para que ninguém chegue e para que nós não cheguemos nos outros. E o amor ao próximo é nós continuarmos com o nosso espaço, mas darmos acesso às outras pessoas e irmos em busca das outras pessoas, auxiliarmos o máximo possível, de todas as formas possíveis. Certo? Nós podemos resumir, então, para finalizar a série sobre a lei de causa e efeito, tem 3 princípios da lei de causa e efeito que nós podemos estudar isso a fundo para entender a lei de causa e efeito e aplicar na nossa vida. Não tem uma ordem, esses princípios, tá? Mas eu vou ler como o primeiro, segundo e terceiro. Então, o primeiro seria que o sofrimento está ligado à imperfeição. Então, nós sofremos porque somos imperfeitos. E por que nós sofremos porque somos imperfeitos? Nós estudamos aqui na série, acabamos de falar sobre isso. Porque, através do nosso livre-arbítrio, nós optamos por um caminho ou por outro. E toda ação que não está sob a luz das leis morais da vida, que é a lei de Deus, é uma ação contrária à lei de Deus. E essa ação negativa, que ela é uma ação negativa, que não está de acordo com a lei de Deus, né, com a lei de Deus, então ela vai ter um efeito negativo. Sendo assim, devido à nossa imperfeição e algumas escolhas que nós fazemos de maneira equivocada, nós sofremos, então, nós temos o sofrimento que entendemos como sofrimento, que são as provas e expiações. Segundo, toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos, o tédio a da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta de cada indivíduo. Então, nós não podemos falar assim, ó, o que você fez? Ah, eu participei de um aborto. Ah, então na próxima vez, o que vai acontecer contigo? Tu não vai conseguir ter filho. Não dá, não é assim que funciona, pessoal. A gente fazer efeito está aqui para nos dizer que não é assim que funciona. Ó, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Porque dentro de todas as
os efeitos da lei de causa e efeito, todas as provas e expiações estão nosso poder de decisão, conforme nosso estado de evolução no plano espiritual, e está também todas as particularidades que envolveram o caso, todo o nosso histórico espiritual, os nossos méritos e os nossos deméritos. Então tudo isso é levado em consideração. Nós somos únicos, né? Então sofremos coisas únicas, porém nós podemos observar através de um método científico, da observação, da constatação, né? Inclusive o livro O Céu e o Inferno é para isso, que alguns casos de causas negativas ou positivas acabam sendo parecidos em seu efeito, porém parecidos. E mesmo sendo parecidos, existem vários tipos de coisas parecidas que podem ocorrer. Então, mesmo que sejam parecidos alguns efeitos, eles não são sempre iguais. Terceiro, então, todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Então é isso que nós falamos na reforma íntima através do Espiritismo. Nós podemos nos livrar agora do que sofremos, do mal que sofremos, das nossas imperfeições, através da depuração do nosso espírito. E isso ocorre através da reforma íntima. Quando nós nos reformamos, é a melhor maneira de evoluir, porque nós estudamos a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, colocamos ali sob a luz das leis morais, segundo o Espiritismo, e vamos analisar então o que está de acordo com a lei de Deus e o que não está de acordo com a lei de Deus, e o que não está de acordo é o que gera sofrimento para nós. Nós vamos transformar isso em algo bom. É a reforma íntima, certo? Reforma íntima é uma transformação. Então, por isso que eu considero a reforma íntima, através do Espiritismo, essencial para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Foi assim que eu consegui ser um pouquinho melhor, e tenho muito caminho pela frente ainda, mas eu aplico na minha vida sempre, estudo muito, porque eu busco auxiliar o quanto eu posso, dentro das minhas limitações, as pessoas que estão decididas e que estão com força de vontade para então realizar as reformas íntimas que elas precisam, porque nós precisamos querer e depois fazer. Isso vai acontecer através da força de vontade, porque ninguém consegue nos reformar intimamente. O nosso progresso depende de nós mesmos, conforme nos diz a lei de causa e efeito também. Por fim, uma última frase: tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Por isso que no Espiritismo nós falamos que fora da caridade não há salvação. Através do estudo dessa série, a lei de causa e efeito, eu acredito sinceramente que quem assistir essas 5 palestras vai conseguir entender melhor a lei de causa e efeito e viver um pouco melhor, porque ela é esclarecedora, ela é um pouco consoladora e mais esclarecedora. Então eu percebo isso através até dos meus pensamentos, como eu precisei estudar bastante e vou continuar estudando, né? Mas eu percebo uma mudança nos meus pensamentos quando estudo um esclarecimento maior. Então por isso que o Espiritismo é bom, porque ele nos dá o esclarecimento e a consolação. A consolação, ela nos acalma, né? O esclarecimento, ele também nos acalma muitas vezes, porque ele faz nós enxergarmos além dos nossos horizontes, que são as nossas limitações. Mas por vezes o consolo é uma excelente ferramenta para que hoje, agora aqui, nós melhoremos um pouco, né? Para que tenhamos condições então de ter mais esclarecimentos na nossa vida. Porque o que acontece é que conforme nós nos esclarecemos, mais parece que nós desconhecemos, nós não sabemos, né? Mais parece que temos que evoluir. Então, por quê? Porque se num vídeo que eu assisti, um senhor deu essa explicação, é um vídeo bem conhecido,
que agora eu esqueci o nome. Enfim, ele falava que nós temos que considerar uma ilha. Então, se ela é pequena, desse tamanho, se ela é assim, desse tamanho, dessa ponta da caneta, né? Tá vendo que os limites dela aqui tem que, acho que uns 2 centímetros, certo? Mas se ela se expandir, se ela for desse tamanho aqui, então os limites agora passaram a ter 100, 20, 30 centímetros. Então assim é quando nós nos esclarecemos e vamos ficando mais inteligentes, digamos assim. Nós vamos expandindo, né, as nossas limitações, os nossos horizontes, digamos assim, os nossos limites. Então nós vamos aumentando eles e com isso nós temos uma maior noção de tudo que nos cerca e percebemos que o quanto nós éramos limitados, né? E assim nós vamos, através do progresso intelectual, alcançando o progresso moral. Então eu convido a todos para se preparar aí durante o tempo e participar da nova série que nós vamos realizar no Instituto Chico Xavier, que vai ser uma série falando sobre o verdadeiro espírita segundo o Espiritismo, tendo como base o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a todos então bons estudos e que busquem a paz e apliquem, vivam de acordo com o amor de Jesus às suas vidas. Até mais.